Carlos, acho que seria muito importante que antes de eu começar um ponto que eu queria discutir com você, é um agradecimento. E é importante que a gente, em muitos momentos, a gente cria roteiros para os outros. A gente traz com a experiência métodos, olha, siga por esse caminho, siga por esse caminho. E a pergunta é: você segue o caminho que você sugere para os outros? Então, do nosso início, e quem é startup, quem é uma empresa que está surgindo, sabe as dificuldades que são, você tem que ter bons, digamos assim, anjos da guarda, bons relacionamentos, boas alianças. E quando a gente começou a aliança com a Dribium, foi talvez uma das grandes responsáveis para que a gente pudesse estar vivendo um momento de ter uma ferramenta. Porque talvez as pessoas não percebam, Carlos, mas não se trata de fazer um banco de dados com informações. Eu vou explicar isso para todo mundo entender a responsabilidade que a Dribion tem e a importância que a Dribion tem. Quando nós falamos de ferramentas, por exemplo, como capacidade de negócio, nós estamos falando de um método extremamente globalizado e entendido, onde você estrutura uma organização baseada em capacidades. E é a junção de três componentes importantes quando eu falo de capacidade. Eu falo de pessoas, eu falo de processo e eu falo de ativos. Quando a gente fala de como eu priorizo ações para minhas capacidades, nosso método se utiliza de uma ferramenta amplamente conhecida chamada matriz SWOT. A diferença onde nós inovamos no método foi: se eu tenho uma capacidade na minha empresa, ela existe. Eu a classifico como uma força ou uma fraqueza. Se eu olho para o mercado, para a concorrência, para o meu cliente de forma externa, é uma capacidade que eu desejo ter, pode ser vista como uma ameaça ou como uma oportunidade. Então, eu estou encaixando uma estrutura de método de base em capacidade com uma ferramenta de SWOT. E como eu alinho isso a toda a governança corporativa, a toda a evolução de visão daquela empresa? Eu uso Balance Scorecard. Balance, balanceamento, score e card. Onde a gente pega os atributos e coloca um direcionamento em dimensões cliente, financeiro, interna, perspectiva de crescimento. Isso faz com que essa combinação gere cálculos, engenharia que nós trouxemos no método dizendo: se eu tenho essa necessidade de crescimento da empresa, se eu tenho esta capacidade, com este nível de maturidade, quais serão as ações prioritárias de tecnologia da informação para que eu concentre recursos. Então, quando a gente promete, você vai usar o melhor recurso no melhor projeto, da melhor maneira possível, é uma pretensão nossa na convergência dessas análises. E a Dribium tornou esta convergência, que era um cálculo, um algoritmo feito em planilhas eletrônicas, em um código. Exatamente. Então vejam a importância de tudo que a gente tem dentro de uma ferramenta. Ela tem know-how, ela tem capital intelectual, ela tem pesos de um algoritmo que concentra e determina a tomada de decisões. O cliente faz a seu exercício, onde ele pode classificar as forças, as fraquezas. O que é o mais importante, Carlos, que a gente transmitir? São ferramentas conhecidas. É amplamente difundido no mercado, nas academias, nas universidades, o que é uma matriz SWOT. O que a gente propôs e tornou real? Usar matriz SWOT dentro de uma cadeia de valor efetivo. Como? Ligando com capacidade de negócio. Alinhando como? Com Balance Scorecard Norton e Kaplan. Tá, mas isso tudo me dá o quê? Isso tudo me dá foco, concentração de energia, tempo. Isso tudo me dá smart.
É isso aí, exatamente. Então não se trata, amigo, de só por um nome. Uhum. Se trata de um propósito, de um princípio, e que eu não estaríamos aqui se não fosse a Dribble. Eu não tenho dúvida disso. Porque a gente precisava que aquilo que a gente queria, determinava fosse feito com padrões, fossem feito com critérios, que esse algoritmo seja protegido, que esse capital intelectual seja protegido, que quem usa esse atributo para tomar uma decisão importante tenha o seu dado protegido, preservado, Isso aí. né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço muito fazer parte desse projeto. Eu acho que é importante falar também a tradução da planilha eletrônica para uma ferramenta de uma maneira simples e intuitiva, que qualquer pessoa pode ir lá registrar a sua demanda, registrar o seu BSC, criar a sua matriz SWOT e fazer esses cruzamentos todos. E entender lá na frente, pera lá, será que eu priorizo isso ou aquilo? O que é mais importante que está alinhado com a minha estratégia? E não ficar fazendo Exatamente. coisas sem ter nenhum critério. Virar o waterfall que a gente chama, né? A cachoeira Exatamente. rolando. Não. Você vai fazer isso porque isso está alinhado com a diretiva que você estabeleceu no BSC e está alinhado com a sua capacidade, Com com rastreabilidade. rastreabilidade. Quando eu proponho que a gente seja smart, eu sempre olhei, e aí vem uma coisa que a gente escuta, né? O simples é irritante, meus amigos. Isso é verdade. Se está complexo demais, para. Vejam que uma reunião de BSC com uma diretoria precisa ser valorizada. Ela precisa ter uma força, ela tem que ter uma cadência importante. E é um tanto que você para uma diretoria, para uma presidência, para pegar direcionamentos. Qual era a angústia que eu tinha? Tá bom, o que vocês vão fazer com isso agora? Com Isso. essas 2 horas que a gente fez esse exercício? Como isso se transforma em ações dentro da minha empresa? Então, é essa angústia de governar que a gente direciona. Só que não dava, meus amigos, para a gente crescer, escalar, garantir as questões de segurança, tanto de infraestrutura, de gestão, como acesso a dado, sem seguir as melhores práticas de desenvolver, sem poder proporcionar um ambiente dessa magnitude. Não dá. Como ainda a gente vê desafios das empresas de consultoria é se informatizarem. Não pode mais ficar na planilha eletrônica, não pode mais ficar no editor de texto. A sua transformação com a Smart Dement, ela é feita de forma digital. Seus dados são colocados num ambiente, esse ambiente tem um ciclo de tomada de decisão, tem rastreabilidade, permite que você, aquelas horas ou aquele tempo destinado ao brainstorm ou a vários outros nomes bonitos que o mercado fala, que você capturou dos teus melhores gerentes, dos teus melhores recursos, as pessoas mais poderosas da sua empresa, o que elas enxergam de fraqueza, de fortaleza, de prioridades, para dentro de uma ferramenta tática de que tudo que a gente começa a fazer em termos de tecnologia leve em consideração o que todas essas pessoas e essas áreas incluíram como prioritário. Vejam que este alinhamento gera valor e governança do ativo informação. Acho que um ponto importante da ferramenta é falar que ela tem uma API de integração. Então, se você tem uma solução na sua empresa e você fala, poxa, mas eu vou ficar replicando dado, vou cadastrar de novo um monte de coisa na ferramenta, Tavares. E Não, bem lembrado. a ferramenta te entrega uma API num padrão de mercado que você pode conectar em qualquer solução da sua empresa e fazer a movimentação dos dados. Seja lendo, seja inserindo. Ou seja, é aproveitar o dado. Não é ficar recriando o dado, né? Vamos aproveitar o que já está lá. Eu tenho uma base de Perfeito. pessoas do meu RH, que eu preciso fazer uma carga aqui, traga a base para cá, centralize o processo. Então, acho que é um ponto importante também da Bem ferramenta. colocado.